Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências, nono ano, né? Estamos falando aqui da química, a gente já viu bastante coisa sobre ligações e hoje nós temos mais conteúdo super interessante para passar para vocês. Então vamos conhecer os conteúdos que vamos trabalhar hoje? Na aula de hoje nós vamos falar sobre substâncias e misturas, parte 1. Para a gente falar sobre esse conteúdo, nada melhor do que a gente entender o conceito de substância, né? Substância química é qualquer espécie de matéria formada por uma composição constante de elementos químicos e que tenha propriedades físicas e químicas bem definidas. Então, o que esse conceito está passando para a gente? Vamos lá. Substância química, água. É mais fácil para a gente trabalhar, é acessível, você já conhece a fórmula molecular H2O, então é de conhecimento geral. A água, para ser considerada substância química, ela tem que ter constância na sua composição. O que é a composição da água? H2O. Toda molécula de água vai ser composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Isso é constante. A partir do momento que a gente tem uma alteração na forma estrutural dessa molécula, a gente não tem mais água. Exemplo, H2O2. Ali nós temos 2 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. É água? Não. A água pura que a gente conhece, não. Ela vai ser a água oxigenada. É um peróxido de hidrogênio. Então, é diferente a estrutura. Se é diferente a estrutura, já não é mais aquela substância. Então, a substância química, para ser declarada a substância química, ela tem que ter constância na sua composição. Exemplo, sal de cozinha, cloreto de sódio, é uma substância. Qual é a composição? NaCl. Ah, professora, mas isso muda. Não, o sal, o cloreto de sódio, ele é NaCl, ele é uma substância química e as suas propriedades são bem definidas, assim como a da água. Que propriedades? Exemplo, digamos que você quer que a água saia do estado líquido para o estado sólido. O que a gente precisa fazer? A gente precisa resfriar essa água, certo? A qualquer temperatura ela vai deixar de ser líquido e vai passar a ser gelo? Vai para o estado sólido? Não. Normalmente a água ela vai fazer essa mudança, essa passagem de líquido para sólido numa temperatura específica, que nós conhecemos como 0 graus Celsius. Acima de 0 graus Celsius, nós só temos água na forma líquida. Abaixo de 0 graus Celsius, nós só temos água na forma sólida. E na temperatura de 0 graus Celsius? Durante a mudança de fase, nós vamos ter a coexistência de líquido e de sólido, tá? Durante a mudança de fase. Depois que mudou, ou a gente só tem sólido ou só tem líquido. Mesma questão da água, se a gente quiser que ela ferva, ela vai começar a entrar em ebulição em qual temperatura? 100 graus Celsius. Então, se eu tenho água líquida e eu começo a aquecer ela e chego na temperatura de 100 graus Celsius, o que vai acontecer? Ela vai sofrer uma mudança de fase. Ela vai sair do estado líquido que ela estava e vai para o estado vapor ou estado gasoso. Mas essa temperatura também é bem definida, ela é 100 graus Celsius. Então, quando a gente tem uma substância, a sua composição é constante, e essas propriedades como ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade são bem definidas, aí a gente tem uma substância que nós chamamos de substância pura. Tranquilo? Então vamos lá para a gente continuar na nossa aula. Assim, as substâncias podem ser formadas por átomos, moléculas ou aglomerados de íons. A água e o etanol são formados por moléculas. São, respectivamente, as suas fórmulas moleculares, ó, H2O e H2O, C2H5OH. Isso aqui é a fórmula molecular do etanol, o álcool etílico. Já o cloreto de sódio, ele é um aglomerado de íons. A sua fórmula unitária é NaCl. Por que aglomerado de íons, galera?
Porque aqui nós temos a ligação iônica. Nós temos lá o Na+, que é um metal, que vai estar ligado ao Cl-, que é um não metal. O Na fez o quê? Ele doou um elétron para o cloro, por isso que o cloro está negativo e o Na está positivo. Então, nesse caso aqui, ó, a nossa substância, cloreto de sódio, ele é um aglomerado de íons. Nós vamos ter vários íons sódio e vários íons cloro, formando o nosso cloreto de sódio. Enquanto a água e o etanol, eles vão ser formados por moléculas. Moléculas H2O e moléculas C2H5OH. Vocês conseguiram entender? Moléculas e aglomerado iônico? Pois é, as substâncias iônicas, os compostos iônicos, eles são sempre formados por aglomerados iônicos. As nossas substâncias que são formadas a partir das ligações covalentes, nós temos as moléculas, que são a partir do compartilhamento que existe na camada de valência desses átomos. Bom, exemplo, a substância química água, ela é um líquido e a temperatura ambiente, ela tem a característica de ser incolor e inodora, ou seja, não tem cheiro, não tem cor. Composta por moléculas de H2O, que a pressão de 1 atm possui temperatura de fusão igual a 0 graus Celsius e de ebulição igual a 100 graus Celsius. Aqui a gente está com as características da água. A gente está dizendo que na pressão de 1 atm, a água vai sofrer fusão na temperatura de 0 graus Celsius. Abaixo disso, ela vai estar no estado sólido. Durante a mudança de fase, nós vamos ter o sólido e o líquido coexistindo. Acima de 0 graus Celsius, nós vamos ter a água na forma líquida. Quando chegou lá em 100 graus Celsius, nós vamos ter a outra mudança de fase da água. Durante a mudança, nós vamos ter a coexistência da água líquida e do gás, né, do vapor de água. Acima de 100 graus Celsius, nós vamos ter a água na forma de gás. Por que coexistência? Um exemplo muito fácil da gente entender essa parte da coexistência é quando você está lá olhando a sua mãe cozinhar. Ela coloca a água dentro da panela, coloca a panela lá sobre o fogo e quando essa água começa a ferver, ela não passa imediatamente do líquido para o gasoso. Ela vai ferver e durante a fervura a gente vai ter líquido ainda ali dentro da panela. E também vai ter o vapor de água que vai estar sendo dispersa para o ambiente. Então, durante esse período, a temperatura ali vai ser de 100 graus Celsius, até que toda a água passe do líquido para o gasoso, a nossa temperatura ela tende a permanecer constante. Por isso que aqui a gente tem água líquida e gasosa coexistindo, tá, galerinha? Um mesmo elemento químico pode formar substâncias diferentes, dependendo de como estes elementos se organizam, ou com quais outros elementos se combinam, podendo se ligar com um isótopo ou com outros elementos, formando substâncias simples ou compostas. Então, vamos entender o que esse parágrafo está dizendo aí, que você deve ter pensado, professora, a senhora leu e eu não entendi nada, fiquei tão confusa, isótopo, mesmo elemento, elemento diferente, outra substância. Calma. Um elemento químico, ele pode se ligar a outro elemento químico diferente dele. Ele pode fazer parte, por exemplo, vamos pegar o hidrogênio. O hidrogênio, a gente conhece ele lá na molécula da água. Mas ele também está presente lá na molécula do etanol. Nós também temos hidrogênio lá. Então, o mesmo elemento químico, ele pode se ligar e formar várias moléculas diferentes. Aí, quando ele se liga a um isótopo dele mesmo, hidrogênio com outro hidrogênio, ele pode formar, por exemplo, uma substância simples. Que aí a gente tem o exemplo do gás hidrogênio, H2.
Ou ainda, esse hidrogênio pode se ligar a outro hidrogênio Ele pode se ligar a outro átomo, como por exemplo o oxigênio. Aí a gente tem a formação da água, que é uma substância composta. Por que ela é composta? Porque a gente tem átomos de elementos diferentes ali. Temos átomos de hidrogênio e temos átomos de oxigênio formando a nossa água. Então vamos lá para a gente olhar aqui. A gente trouxe um exemplo do ozônio. O ozônio, aqui é um 3, tá, galerinha? Não é O2 não, é o O3, porque a gente tem 3 átomos de oxigênio. O ozônio, ele é o oxigênio que se ligou a outro oxigênio que se ligou a outro oxigênio. Então, nesse caso, o elemento químico oxigênio se ligou com o quê? Com um isótopo dele. Isso aqui é uma substância simples. Por quê? Por mais que tenha 3 átomos aqui, ó, 1, 2, 3 átomos, esses átomos são do mesmo elemento. Que elemento? O oxigênio. Tem outro elemento aqui? Não, eu só tenho átomos de oxigênio, então eu tenho uma substância simples. Já na água, olha só o oxigênio de novo. Nesse caso, o oxigênio ele fez o quê? Ele se ligou com 2 átomos de hidrogênio. Então, aqui ele se ligou com átomos de outro elemento químico e formou o que nós chamamos de substância composta. Composta por quê? Aqui nós temos 3 átomos, né? Ó, 1, 2, 3. Quantos elementos químicos diferentes? 2. Oxigênio e hidrogênio. Aqui também é hidrogênio, então só 2 elementos químicos diferentes. Como essa substância é formada por elementos químicos que não são iguais, nós chamamos de substância composta. Sempre que uma substância for formada por átomos do mesmo elemento químico, aí nós chamamos de substância simples. Quando um átomo de um elemento se liga a outro átomo de isótopo dele, esse elemento pode formar mais de um alótropo, como é o caso, por exemplo, do oxigênio. O oxigênio ele pode se ligar a um isótopo dele, formando o gás oxigênio. E ele também pode se ligar de maneira diferente a esses isótopos, formando o ozônio. O oxigênio e o ozônio nós chamamos de forma alótropa do oxigênio. Então, aqui nós temos o gás oxigênio, O2, e aqui nós temos o gás ozônio, O3. Nós temos 2 substâncias simples formadas por um único elemento que é o oxigênio. Aqui nós temos isótopos ligados e aqui também temos isótopos ligados. Então, essa forma aqui é um alótropo. De quem? Do elemento oxigênio. Existem outros, como por exemplo o carbono. O carbono ele forma o carbono diamante e o carbono grafite. Classificação das substâncias. As substâncias puras que podem ser decompostas, elas fornecendo assim novas substâncias de composição menos complexas, elas são chamadas de substâncias puras compostas ou compostos químicos. Então, o que nós temos aqui? Ó? Por exemplo, aqui nós temos uma substância, que é o peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Essa substância ela tem a capacidade de sofrer o que nós chamamos de decomposição. Ela deu origem a uma substância, que é a água, e a outra substância, que é o gás oxigênio. Então, nós podemos dizer que essa substância aqui, ela é uma substância composta. Mas se você for observar, fica muito mais fácil para você classificar como substância composta, se você vê que ela é formada por átomos de elementos diferentes. Contudo, vale ressaltar que a água mineral, olha só que interessante,
água mineral que a gente bebe e o sal de cozinha que a gente come lá, que a nossa mãe coloca na nossa comida, elas não são substâncias puras. Essas duas substâncias comercializadas, água mineral e o sal de cozinha, elas não são substâncias puras, mas sim misturas, pois, conforme se pode ver nos rótulos dessas embalagens, desses produtos, eles possuem o quê? Outras substâncias dissolvidas ou misturadas nela. A água contém vários íons e o sal, ele contém, por exemplo, o iodo, pois é uma exigência do Ministério da Saúde para evitar doenças na população. Então, aqui, nesse caso, a gente tem que lembrar isso. Quando a gente fala em substância pura, aquela substância tem que aparecer nela somente moléculas dela. Quando a gente tem moléculas de outras substâncias dissolvidas ou misturadas a ela, nós temos uma mistura. Já não é mais a substância pura. No entanto, observamos que outras substâncias, como o oxigênio, mesmo que se aqueça ou submeta a algum tipo de energia muito elevada, não será decomposto de maneira nenhuma e continuará sendo oxigênio. A gente viu lá o peróxido de hidrogênio. Quando ele foi feita uma reação, ele decompôs e deu origem a duas substâncias diferentes, novas, e observou que isso não acontece com todas as substâncias. E aí ele deu para a gente aqui, como por exemplo, o oxigênio. Né? Por mais que aqueça ou submeta ele à corrente elétrica, que é a eletrólise, ele não decompõe. Aí surgiu a definição que substâncias puras que não podem ser decompostas, ou seja, elas não sofrem reação de decomposição, elas são chamadas de substâncias simples. Assim, as substâncias simples podem ser classificadas como monoatômicas, diatômicas, triatômicas e olha só aqui, monoatômicas, aqui quando a gente tem a presença de um único átomo. Então aqui, é o caso dos gases nobres que existem de maneira isolada na natureza, como o gás hélio, o gás argônio e também dos metais, como o ferro e o alumínio, olha só, o único tipo de átomo. Diatômicas é o caso, por exemplo, do oxigênio. Aqui nós temos 2 átomos de oxigênio formando essa substância, então diatômica. Mesma coisa, gás hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio formando a minha substância, então ela é diatômica também. Tetratômicas, o gás ozônio é um exemplo desse tipo de substância, porque apresenta 3 átomos para formar a minha substância, por isso que ela é dita como triatômica. E para finalizar, outra frasezinha para vocês. Nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais. Essa frase é de Thomas Edison. E aí a gente finaliza mais uma aula de ciências. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e que vocês fiquem ligadinhos com a gente, porque nós temos mais aula pela frente.